Salve nação rubro-negra, tudo bem? Aqui vamos trazer vários vídeos sobre as notícias e atualizações do nosso Mengão. Se puder já deixa o like e se inscreve no canal para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos para vocês. Dito isso, vamos ficar com um corte da SPN Brasil, créditos da SPN Brasil na descrição. Vamos ao vivo, Rio de Janeiro, Davi Luiz falando, entrevista lá no Rio de Janeiro, vamos lá. Se constrói a 3 com o lateral, se constrói a 3 com o volante, se defende a 5, se defende a 4, se defende a 10, independente do que se fala ou da foto que você tira, o jogo é muito mais dinâmico do que isso. Então, independente de como é feita a análise do sistema, eu acho que hoje os times devem estar prontos para enfrentar qualquer tipo de cenário. Davi, você está falando sobre a mudança enfim, que o Flamengo vem passando. A gente, no último jogo antes do Fluminense, teve uma discussão contra o Fluminense, teve uma discussão grande de favoritismo. Por muito tempo, na disputa entre Fluminense e Flamengo, o Flamengo chegava como grande favorito. Agora a gente vê uma mudança tática, uma mudança de treinador, outro lado, um time que vem com um resultado super largo, né, na semifinal, com um treinador que está há muito tempo, com um estilo de jogo mais bem definido e entendido pelos jogadores. Uma derrota e uma vitória. Sim, mas uma vitória de 7-0 diretamente. Mas uma derrota também. De 3-0 vocês não marcassem o pênalti. Sim, então, mas eu te pergunto isso só porque a gente sabe que clássico não tem favorito, mas a gente vê muita discussão diante de porcentagem do time que chega mais pronto. O Flamengo tem todo esse tempo pela frente. Nesse recorte, assim, onde você coloca? Quem está à frente de alguém? Porque o Flamengo tem uma força individual também muito grande. Eu não coloco em lugar nenhum. Eu acho que quem faz e quem analisa os favoritismos não somos nós, e sim as pessoas capacitadas para isso. Eu acho que devemos analisar o nosso, aquilo que a gente pode melhorar, aquilo que a gente pode crescer, porque é uma final que vale e vai ser o título. Então é nisso que a gente deve pensar. Davi, a importância desse título para a afirmação desse início de trabalho com uma nova comissão técnica. Começaram o ano muito pressionados porque tinham 3 títulos pela frente no começo de trabalho, acabaram conquistando esses títulos. Chega com mais pressão para essa conquista, a importância para se consolidar esse trabalho sendo campeão carioca. Eu acho que a pressão sempre existe, mas é claro que depois de perder alguns títulos, a gente vem com aquela ansiedade e com a vontade de querer conquistar o primeiro título do ano. Davi, você está no seu último ano de contrato com o Flamengo. Queria saber se já tem uma conversa para renovar, como é que está essa situação, você pretende ficar mais um tempo aqui, como é que está isso? Na idade que eu tenho, tudo que eu já vivi no futebol, eu penso dia a dia. Eu jogo futebol ainda porque eu amo futebol e Deus me deu a oportunidade de viver uma das melhores páginas da minha vida, agora já na reta final da minha carreira. Então eu vivo o dia a dia, não penso nem na semana que vem, penso sim no dia de hoje, no dia de amanhã e na final que eu tenho para disputar agora. Bem, Davi, vem para cá. Tá aí o Davi Luiz, zagueiro do Flamengo, falando sobre a fase do rubro-negro, a final que vai ser disputada. 2 jogos, o primeiro jogo dia 1º de abril, então é lá no outro sábado, e depois no outro domingo, dia 9 de abril, o segundo jogo. E ele dizia que não há favorito, não, que eles não falam. Vai voltar a falar? Vamos lá então, se ele vai falar mais, vamos acompanhar. Acho que voltou aí, ó. Olha aí o Davi Luiz. Um grupo qualificado. Está sempre num grande clube como o Flamengo, vai ter sempre a pressão de ganhar, e quando não se ganha, está tudo errado, mas cabe a nós termos discernimento de entender que não está tudo errado, a gente está construindo algo que, sem dúvida nenhuma, eu espero que seja muito, muito coeso para o presente e para o futuro. Então é o trabalho do dia a dia que a gente deve tentar encontrar a melhor maneira de conseguir os resultados, que com o resultado as análises são totalmente diferentes. Davi, a gente percebe que o Flamengo tem momentos no jogo que ele consegue fazer tem uma boa participação. Como fazer para o Flamengo começar a aumentar esse tempo de você ter um aproveitamento melhor na partida? Ou outra coisa, vocês estão também se adaptando a esse esquema de 3 zagueiros. O que o Vitor Pereira tem conversado com vocês para agilizar, você adiantar essa adaptação? Eu acho que as boas partidas, os bons momentos, como tem falado, tem que se coincidir com os resultados também. E eu, numa análise legal para fazer para vocês, a gente jogou contra o Vasco 3 vezes e o melhor jogo foi quando a gente perdeu de 1-0. Então, às vezes o futebol há coisas que não se explicam, mas há outras também que fazem com que a gente aprenda muito, muito mais numa derrota do que numa vitória. Então, eu acho que os resultados não têm acontecido da melhor maneira ou talvez da forma que a gente gostaria. Mas a gente vem numa crescente muito boa e num entendimento muito mais profundo da nova filosofia de trabalho. Ô Davi, ainda com relação à pergunta... Pega tudo, não? Eu não consigo mais. Curioso é o seguinte, esses jogadores são os mesmos que foram campeões, que ganharam, que venceram. Existe uma entrega muito grande dentro do vestiário. Nenhum jogador faz dar migué. Aqui
Voltamos então, Davi Luiz, e olha que curioso ele dizendo que o melhor jogo do Flamengo, dos 3 contra o Vasco, foi a derrota por 1-0. Você viu, Breler? Chamou atenção, né? E mais do que isso, né? Breler não, Prats. Eu olhei pro Prats e falei Breler. É que você citou um jogo que o Breler acompanhou com muita atenção também. O que acontece aí, Abel, é que o Davi Luiz, obviamente, vai ser muito perguntado até o jogo contra o Fluminense, do nível que chega o Fluminense, do que o Fluminense apresentou no Carioca até agora, do que o Flamengo apresentou no Carioca até agora. O Flamengo chega a uma final depois de ter sido pior que o Vasco em grande parte do jogo do último domingo, né? E claro que isso vai levantar dúvidas de mudanças de sistema, de mudanças de jogadores. Desculpe interrompê-lo. A gente está tendo uns problemas, um vai e vem lá. Vamos ver se retornou o Davi Luiz. Futebol. Vamos lá. Se existe trabalho, e se você quer vencer qualquer tipo de competição, você tem que estar pronto para enfrentar qualquer tipo de adversário. Davi, você é um cara que está há muito tempo no futebol. Você acredita em favoritismo? Se você acredita... Não, já respondi ali atrás. Já respondeu? Já, então, não acredito. Desculpa, você não acredita? Não, faça outra pergunta, te dou outra pergunta. Não, tudo bem, eu queria saber... então eu vou pegar dele, posso pegar dele? Não pode, eu principal. O Cano é um grande artilheiro, né? Sim, sim. Tem uma fórmula para marcar ele? Os grandes jogadores a gente tem que ter o máximo de atenção possível, ter um plano individual para cada tipo de jogador quando você tem essa qualidade. E com ele não vai ser diferente. Na percepção do zagueiro, Davi. Na percepção do zagueiro, qual é a diferença do esquema tático com 3, com trio de zaga e do 4-4-2? Depende de quem você vai enfrentar, depende da forma que você quer jogar, depende se você quer jogar numa linha alta, numa linha baixa, depende de quem você vai defender, depende do lado que você quer construir. Então, a gente entra num ponto aqui muito mais profundo que qualquer momento eu só responder algo para você concreto. Então, seria muito raso da minha parte te dar uma resposta que não é verdadeira. Então, há muitos outros aspectos que a gente se trabalha para, independente do esquema ou de quem a gente vai enfrentar. Então, tem muito mais coisa do que propriamente só dizer 3 ou 4. Davi. Vai encerrar, hein? Não acabou não, hein? Tinha um chorinho? Pode voltar lá que não acabou não. Ele só se movimentou para mais uma pergunta. Vê se eu estou enganado. Se eu tiver enganado, acabou mesmo. Não é certeza? Dessa vez acabou. Absoluta. Você está certo Não nisso. vão interromper o Prato. Então tá bom. Porque o Prato tá bravo, que ele não gostou de ser interrompido aqui, hein? Imagina. Não, brincadeira, volta lá. Não, que o Davi Luiz vai ser muito perguntado, e me parece que é algo absolutamente compreensível, do que o Flamengo apresentou até agora, do que o Fluminense apresentou até agora. Agora, há uma situação do Fluminense, que o 7-0 contra o Volta Redonda não foi também algo que o Fluminense fez durante todo o campeonato. Foi uma atuação encantadora, o 7-0. Agora, no jogo de ida, o Fluminense não foi bem em Volta Redonda, o Fluminense também teve atuações no começo, principalmente, que foram mais irregulares, e o Flamengo chega à final com essa dúvida de um grupo muito vencedor, muito talentoso, mas que está sofrendo alterações do seu treinador. Eu acho que até o dia 1º, os jogadores do Flamengo vão falar muito sobre favoritismo, sobre o nível do adversário, sobre a maneira de tentar marcar e jogar contra o Fluminense. É bom a gente lembrar que talvez o grande momento do Vitor Pereira no Brasil até agora tenha sido Corinthians e Fluminense. Quando, naquela semifinal da Copa do Brasil, ele conseguiu marcar mais à frente, o Corinthians tirou a saída de bola do Fluminense, e o Corinthians fez um 3-0 categórico, jogando bem contra o Fluminense. Não sei se ele vai levar Vitor alguma Pereira coisa... já sabe os caminhos para... Então, não sei o quanto aquele jogo, né, Abel? Todo jogo é um aprendizado, concordo com o Davi Luiz quanto a isso. Não sei se aquele jogo ele vai levar para a final. O que ele viu do Corinthians aquela vez, ele preparou muito o time fisicamente para aquele jogo, está tendo tempo agora de recuperar jogadores, né? Talvez tente repetir no dia 1º o que fez contra o Fluminense na Copa do Brasil pelo Corinthians ainda. Bem-vindo esse espacinho até o dia 1º para o Vitor Pereira e para o Flamengo, né? Bem-vindo. Você acha? Se alguém precisa mexer, melhorar muito? Se alguém precisa botar a cabeça mais no lugar é o Flamengo. O Fluminense e o Prato está certo. O Fluminense não chegou na final, enfiando 7-0 em todo mundo, nem jogando aquele futebol. Mesmo no Fla-Flu que ganhou, o Fluminense joga um primeiro tempo ruim. Ele se redime no segundo. Embora o Diniz nas coletivas sempre diga que não, mas é fato. O Fluminense jogou mal aquele primeiro tempo, jogou mal o jogo inteiro do jogo de ida na semifinal contra o Volta Redonda. Então também não é um adversário imbatível. Agora, conhecer por conhecer... O Fluminense e o Diniz têm dado trabalho ao Flamengo, aos vários Flamengos, há mais tempo. O Fluminense tem feito frente ao Flamengo. E tem o Cano, né? O Davi Luiz quis colocar... Um plano individual para cada grande jogador. Não pode dar espaço para o Cano, não pode deixar ele ficar atrás do toco, como diria Paulinho McLaren. Uma vez Paulinho McLaren, entrevistando Paulinho McLaren, que também foi um competente fazedor de gols. Muito. Ele falava, qual é seu segredo? Ele falava, eu fico atrás do toco. Ali onde o Beck não espera. Segundo pau? Ali, às vezes no primeiro, às vezes no segundo, às vezes se movimentando. E uma zona morta, né, prof? Que a gente falava zona morta, né? Fingindo de fezza, como dizia a minha avó italiana. Tipo Romário, assim? Esse além de se fingir de morto, a hora que chegava, você estava condenado, né? Eu diria, quando o Davi Luiz estava falando sobre o Cano, eu ainda comentei aqui entre a gente, falei... É difícil o Cano não fazer gol, hein? É difícil. Mesmo bem marcado, ele faz. Mas também é difícil o Pedro não fazer gol, hein? Vai ser um bom duelo. Vai ser um duelo de dois competentes fazedores de gol em horas decisivas também, né?
Eles não fogem da raia, não. E é um jogo favorável para os centroavantes. O Fluminense tem uma forma de jogar, consegue ser envolvente, mas também dá espaços e ainda comete falhas individuais no sistema defensivo. Nem tanto na saída de bola, mas a gente tem visto o Fluminense errar mais em recomposição nessa temporada. Então isso o Fernando Diniz ajustou contra o Volta Redonda, não deu espaços para o contra-ataque no jogo de volta no Maracanã, mas ainda assim pode ser algo para o Flamengo explorar. Esse espaço que o Fluminense dá na hora que precisa recompor seu sistema defensivo. O Martinelli tem jogado muito bem, mas não é um cara que dá uma sustentação defensiva a ponto de não respingar muita coisa no André. E o André também oscilou, jogou muito bem contra o Volta Redonda, mas é uma temporada em que mesmo que ele tenha sido convocado para a seleção, ele tem oscilado. O Flamengo pode se aproveitar desses espaços para servir o Pedro, para o Gabigol se encontrar também, mas eu vejo que do outro lado a preocupação é maior, porque é um sistema defensivo do Flamengo que não conseguiu se encontrar, que não tem um jeito de jogar definido, ao contrário do Fluminense, e pega um cara que precisa de pouquíssimo espaço para marcar. Não adianta você fazer um jogo impecável, 90 minutos perfeitos sem dar espaço, e no acréscimo do segundo tempo, numa bola que sobrar, o Cano é capaz de guardar. Então ele tem um aproveitamento muito alto de... Toma cuidado com o Arias também, né? Grande jogador. Mas a defesa do Flamengo sofreu muito para marcar o Pedro Raul, mesmo com 3 zagueiros. O Pedro Raul com mais imposição física, trombando mais com os zagueiros. O Cano não tem essa característica. O Cano é um cara mais aproveitador de espaços. Ele se desloca bastante, tem movimentação, mas uma movimentação limitada à proximidade da área. Então já muda a característica também de marcação. O Davi Luiz falou que precisa ter um plano individual para marcar o Cano, precisa ter muita atenção, mas vai além disso. Vai em evitar que o Fluminense consiga servir bem essa bola para o Cano, porque tem jogadores muito capacitados para isso. Você disse tudo o que eu estava pensando. Acho que talvez o melhor plano para marcar o Cano seja não deixar a bola chegar nele. É isso, não é? Se antecipar. Ainda mais o Fluminense, toque de bola, Ganso metendo bola. Se antecipar o que acontece quando a bola chega nele. E diria o tático Rafael Prats. Aê, gostei. Arias, O tático? O tático. Rafael Prats, o tático. Tem uma coisa que eu não sei, acho que é isso. Ele me O polivalente Rafael Prats também é o tático. Rafael Prats, sensacional. O tático, ele me disse que o Arias é o rabo de vaca desse time do Fluminense. Como é que é isso daí? O Prats falou? Já viu o rabo de vaca? Assim? Rabo de vaca faz assim. É pra lá e pra cá? É isso, é Como é isso. que é isso? Para-brisa? Aquela Quem que é? O mobilidade John Arias? toda. É o Arias. É o Arias. Como que é? Mas o rabo de vaca... Essa acho que vai dar corte. Movimentação? O Arias é do Arias, movimentação frenética. O Arias é o quê no Fluminense? Vai dar corte. É o rabo de vaca. Mas aí, esse rabo de vaca precisa ser ali, mas frenético. Frenético. Porque a coisa... E vaca em alta velocidade. Vaca louca, assim. O amigo da Vaca Louca, antes de eu tocar a bola pro nosso amigo Caco da Mota, cantamos música pra ele, Caco da Mota é coisa nossa, mas não estamos dando a palavra pra ele. Só rapidinho, Caco, antes, porque o Davi Luiz ele foi perguntado sobre favoritismo. Ele disse, não, nós jogadores, a gente não fala disso, não tem favorito, etc. Outras pessoas são capacitadas. Por exemplo, quem você acha que é capacitado para falar de favoritismo? Rafael Prats. Rafael Prats? Ele é ótimo para isso. Não, mas sério. Não fala porque não quer. Deixa formação especial na faculdade de jornalismo para falar de favoritismo. Quem é favorito no Fla-Flu? O Fluminense jogou melhor que o Pereira Flamengo tá no fazendo Campeonato assim pro Carioca. Prats, vocês já viram? Calma, Prats. Eu acho que primeiro, é dia 1º de abril o jogo. A gente tem que ter um pouco de tranquilidade. Até sábado que vem tem jogos de seleção aí com os jogadores dos 2 times envolvidos nesses jogos. É dia da mentira, você não... O resultado pode ser mentiroso. Vamos devagar. Semana que vem a gente entra no assunto favoritismo, Abel, se você me permitir. Semana que vem a gente pode tocar no assunto. Vou pensar no assunto. A hora que acabar o jogo. Não, um pouco antes. Caco da Mota, Fla-Flu, Davi Luiz falando, preocupações defensivas no rubro-negro, e aí? Eu acredito, viu, Abel? Obrigado pelo carinho de vocês mais uma vez. Imagina. Que o meio de campo é o segredo do Flamengo. Essa questão de botar 3 zagueiros, tu mexe no meio de campo. E o fato de não ter o Arrascaeta é preocupante. E também abrir mão do Everton Ribeiro quando tem um jogador que pode fazer uma articulação, também acho complicado. Isso cria um desequilíbrio de um time que está em formação ainda com o seu técnico. Ele ainda não encontrou o time. O próprio Davi Luiz, quando dá entrevista, você vê que é um time que ele prima mais pelo individualismo. Se esse individualismo do Flamengo for predominante, ele tem muita força, ele é favorito para enfrentar o Fluminense pelos jogadores que tem. Mas, pelo outro lado, é um time mais equilibrado, há mais tempo jogando da mesma forma, com tudo que a gente falou aí, principalmente o Cano, o Arias, nesse espécie de pêndulo aí, né? Como é que é? O rabo de vaca, que também pode ser um rabo de cachorro, às vezes, porque é bem rápido que ele anda para um lado e para o outro, né? É interessante isso.
o Fluminense tendo essas possibilidades. É difícil apontar um favorito agora, é cedo. Pelo individualismo, seria o Flamengo. Eu sempre penso que o Flamengo é o favorito contra qualquer adversário, exceção o Palmeiras, porque tem individualismo e equilíbrio. Agora, o Fluminense está mais equilibrado, é inegável isso. Por isso que será um jogo interessante e aberto. Um jogo aberto. Duas equipes que gostam de atacar, que vão para cima e que se expõem, como a gente já falou, né? Então, teremos espaço, poderemos... Não acredito que não significa que teremos muitos gols, mas talvez seja o cenário ideal que a gente gosta de ver em futebol, um Fla-Flu alegre, com as duas equipes não sendo tão cautelosas assim defensivamente. E claro que a defesa do Flamengo é uma preocupação, mas eu vejo que passa pelo meio de campo. Esse desequilíbrio do meio de campo é que complica a defesa e até mesmo o que propõe, porque com o meio campo mais equilibrado, o Flamengo fica mais com a bola e fica mais perigoso. O Cano talvez nem enxergue a bola se o Flamengo ficar com ela. Agora, se o Flamengo tiver um meio de campo desequilibrado, desentrosado, ele não vai conseguir fazer isso. O Fluminense toma conta do jogo e terá vantagem contra o Flamengo. Por isso que a gente estava com saudade do Caco. Tá Já apontou ali um favoritismo para o Flamengo. Um alto favoritismo, por sinal. Alto? Eu senti ali nas palavras do Caco que Favoritaço, né? a individualidade vai resolver. Não chega a ser alto, é um leve favoritismo. Leve favoritismo pelos jogadores que tem. Sempre contra qualquer adversário, vou repetir, o Flamengo é favorito mesmo que não tenha vencido, muito pelo seu técnico. Não estou nem criticando individualmente o técnico, mas pelo que ele está tentando fazer e não está conseguindo tirar do time. E o Caco tocou num assunto interessante. Ele pode tirar mais, mas ele não tem esse tempo. A posse de bola, quem vai ficar mais com a bola, eu imagino qualquer jogo do Fluminense, o Fluminense mais com a bola. Mas contra o Flamengo isso pode mudar? Pode. Eu acho que aí tem equilíbrio. É complicado, né? Você tem um favoritismo potencial. O Flamengo tem sempre um favoritismo em potencial, como o Caco falou, à exceção do Palmeiras no Brasil, talvez na América do Sul, nesse momento. E é isso que faz todo esse barulho em torno do Flamengo. O Flamengo é sempre o favorito. O Flamengo tem sempre que ganhar convencendo. Agora, o favoritismo de momento, e existe favoritismo em clássico, sim. Nesse tem? Todo clássico. Quem é favorito? Pelo que vem jogando, é o Fluminense. O momento, o Fluminense é melhor. Mas o Caco falou que é o Flamengo. Então, são duas análises. Se você pensar no potencial, mas potencialmente, o Flamengo teria que ter ganho todos os títulos de 2019 para cá. Sempre. É por isso que tem essa discussão. Então, eu não concordo que clássico não tem favorito. O favoritismo pode não se confirmar. Essa é uma outra história. Como não se confirmou no ano passado, quando o Fluminense ganhou a final. Exato. Gol do Cano. Mas que, em princípio, você tem material de análise em cima do que os times estão jogando e do que eles podem jogar. O Caco preferiu o caminho do que eles podem jogar, né? A gente até apontou aqui o Cano. O rubro-negro pode falar, bom, para um Cano nós temos um Gabigol e um Pedro. E eles estão certos. São dois jogadores com esse potencial também. Agora, eu acho que pelo momento, pelo que vem jogando, pelo time que é, o Fluminense tem vantagem. E depois de várias análises do surgimento de novos termos, como rabo de vaca, Adorei isso, rabo de cachorro, Adorei. favoritismo para o Flamengo, Exatamente. favoritismo para o Fluminense, vamos na hashtag F360BR com a opinião da galera que participa conosco nesta sexta-feira. Falou em rabo de vaca, o Breira já falou, estou com vontade de comer no churrasco. Olha só como o cara associa uma coisa com outra. Ou uma vaca atolada. Cai bem para uma cesta. Olha o Caê, desculpa a minha ignorância, mas o que fez o Fla trazer esse Vitor Pereira? Nunca foi um técnico na sua carreira que fez o que o Flamengo quer hoje. Até hoje não há explicação para isso, professor. O professor vai falar desse assunto. a gente- Não vai falar do ex-treinador, já não é mais técnico do Flamengo. Não, professor, pelo amor de do Deus. Corinthians. Não, o Vitor Pereira é o técnico do Flamengo. O que ganhou ano passado já não tá mais no Flamengo. Vamos mudar essa parte. Você teme que a gente fale do Dorival? Pelo amor de Mas Deus. por que você teme? Não, porque é um foi assunto citado ali. latente. Eu não aguento mais. Quando o Caê diz que não entende por que o Flamengo trouxe o Vitor Pereira, ele está falando do Dorival. Mas eu acho que Prates não quer mais ele, estar. ele só exagera um pouquinho em dizer que o Vitor Pereira nunca foi nada. Não. O Vitor Pereira foi um técnico importante, tem bons principalmente em trabalhos, Portugal. claro. Fez Jesus ajoelhar. Exato. Pelo Porto. Everton Luiz está no meio da galera. Ali deve ser o Maracanã, né? É mesmo. Parece o Maracanã. Bom dia, amigo Everton. Bom dia, Fluminense? Tá dando bom dia pro Flu. Por favor, não vá me decepcionar, hein? Conto com você para ajudar na demissão do Vitor Pereira. Ele é Não, daquela que isso? aquela ala persistente. não. Não faz isso não, Everton. Que loucura. Eu Acima de tenho tudo, uma teoria rubro-negro. sobre isso. Qual que é a sua teoria? Não, fala antes da gente, Não, da gente ler o Carlos. Fala aí. Vai com o Carlos aí, porque talvez o Carlos também tenha essa percepção. Bom dia, Carlos. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Porém, a diretoria peca demais nas escolhas de técnico.
Quando acertou um, que deu 2 títulos, senhor Rafael Prats, É que não tá mais. o trocou por quem perdeu. Talvez a troca mais pífia da história do futebol brasileiro. Ele está falando de quem, Prats? Do Dorival Júnior. Dorival Júnior. Não, Carlos, mas deixa eu te informar, ele não é mais técnico do Flamengo. Não adianta agora, mas se ele tivesse aqui, mas com ele seria diferente, ele não tá mais. Mas Não temos que adianta. discutir para que a história não se repita como farsa. É, mas havia Isso. ali, né, prof, a diretoria do Flamengo concluiu que um outro treinador poderia, talvez, utilizar melhor o elenco, fazer o elenco jogar melhor. Agora aguenta o rojão. É. Se não fizer jogar melhor, aguenta o rojão da frente. Mas você... E antes de iniciarmos o assunto Grenal, o Breler tem uma explicação para o torcedor do Grenal, mais ou Flamengo, menos, né? que disse ali que vai torcer contra pro Vitor Pereira cair. Foi isso que ele disse. O nosso amigo Everton Luiz, fã de esportes, ele faz parte da ala flanense, que é uma Como é que é? A ala o Como é quê? que é? Flanense. Tá brincando, É sério. Flanense? Ah, não. Não, surgiu agora. O que é Flanense? É uma ala Que é isso? da torcida do Flamengo, Ah, não. possivelmente minoritária, que vai torcer para o Fluminense na final, torcedor é esse? para derrubar o Vitor Pereira e trazer quem de volta? Ele mesmo, Jorge Jesus. É sério. Os É caras- a isso não mesma existe. ala, é a Isso não mesma existe. ala que já foi Certo, Flavasco certo, na semana certo, passada, certo. não? Espera. Também um pouco. uma ala meio Os ca- Flavasco ali. A gente, a torcedor rubro-negro, que é capaz de torcer contra o próprio time Pra num defender a clássico Pro Fluminense? pela volta do Jorge Jesus. Não, pera um pouquinho. Flanense. Peraí. Já Flanense. pegamos O vários cidadão fãs do torce esporte pro assim, não foi o time primeiro, ou torce pro treinador? Ele torce pro time dele, pelo que eu saiba. Sim. Você tem um time, você torce pro seu time. Concordo. Ah, mas você não gosta desse treinador, gosta do outro, tudo bem, aí é preferência pessoal. Mas você torce pro seu time, vai torcer pro seu time perder? Não, eu também acho bizarro, mas Isso. há torcedores que Mas se querem o, tanto se o a Vitor volta do Pereira Jorge Jesus perder o que- Campeonato Carioca, ele vai cair? Então, Porque se o Flamengo for coerente no seu critério, ele troca o Dorival Flamengo não se porque mexeu. ele foi campeão, porque ele queria um técnico melhor. Então, se ele acredita no trabalho do Vitor Pereira, independente de título ou não, ele é mantido. Ele não precisa ser campeão para continuar, porque o Dorival sendo campeão saiu, senão ele vai avalizar o erro que cometeu atrás. Porque se ele for em cima do resultado de um título... É que não vai aí ele ser- está demonstrando que não tem critério. Para mim, esse é o grande problema do Flamengo. Completamente. Cada contratação é um critério diferente de técnico. É que não vai ser só pelo Carioca, né, Caco? Aí vai vir a bomba relógio. Aí é o Mundial. Bola de neve, bola de neve. A bola de Claro, neve, claro. né? Aí é o Mundial, aí é a Supercopa contra o Palmeiras, aí Recopa. até a Taça Guanabara. Recopa a pro Independente do Recopa pro Vale. Independente. Aí tem um acumulado que eu acho que fica difícil segurar. É uma sexta-feira.